Fala pessoal, antes de começar a calcular integrais impróprias, você precisa saber o que é uma integral imprópria, saber identificar uma integral imprópria. Por exemplo, se uma integral é fornecida a você e ela é indefinida, ou seja, ela não possui limites de integração, com certeza ela não é uma integral imprópria. E você vai ver por quê e o porquê que algumas integrais são impróprias aqui nesse vídeo. Mas antes, não se esqueça de curti-lo e se inscrever no nosso canal, porque isso é muito importante pra gente. Então nós temos aqui 8 integrais, sendo que, bom, não vou falar quantas delas são impróprias para não estragar, para não dar nenhum spoiler aí no exercício, mas algumas delas são impróprias e outras não. O que faz de uma integral imprópria? Uma integral imprópria, ela tem dessas duas, uma delas, pelo menos. Número 1, o intervalo de integração infinito. E aqui existem basicamente 3 possibilidades. Ou a integral vai de menos infinito até um número, ou ela vai de um número até mais infinito, ou ela vai de menos infinito até mais infinito. E uma segunda possibilidade é que ela tem uma descontinuidade nesse intervalo de integração, seja dentro do intervalo, seja em uma das pontas desse intervalo de integração. Daqui a pouco vai ficar um pouquinho mais claro o que isso quer dizer. Começando pelo critério que foi falado no começo do vídeo. Uma integral que é indefinida, ela não pode ser imprópria, porque não existe limite de integração. Portanto, uma delas aqui, ela é indefinida, que no caso é essa primeira. Então essa primeira ela não é uma integral imprópria. O segundo critério que a gente usa para identificar uma integral imprópria é o fato do intervalo de integração ser infinito. O intervalo de integração infinito a gente encontra em duas dessas integrais, dessas 7 integrais aqui que sobraram, que é essa aqui. Nós temos uma integral que vai de menos infinito até zero, então o intervalo de integração é infinito, e essa aqui que vai de menos infinito até infinito, ou seja, tem também um intervalo de integração que é infinito. Dessas outras 5 integrais, se elas forem impróprias, elas serão impróprias do tipo 2, ou seja, do tipo que contém uma descontinuidade no intervalo de integração, ou uma assíntota vertical no intervalo de integração, dentro desse intervalo de integração ou nas pontas desse intervalo. Para isso, para saber quais delas são, nós precisamos saber calcular o domínio de todas essas funções aqui. Começando pela integral número 2. Na integral número 2, nós temos raiz de x menos 1 no denominador. Quando nós temos uma raiz, o que está dentro da raiz quadrada, no caso uma raiz par, o que está dentro de uma raiz par deve ser ou maior ou igual a zero. Porém, nesse caso, dado que a raiz está no denominador, ela não pode, o que está dentro da raiz não pode ser igual a zero. Então isso nos resta dizer que o que está dentro da raiz, que no caso é o x menos 1, o x menos 1 ele deve ser maior do que zero, ou seja, o x deve ser maior do que 1. E olha só, o intervalo de integração ele começa exatamente no x igual a 1. Portanto, aqui nós temos sim uma integral imprópria. Vamos agora para a integral número 4, a integral da direita superior. Nós temos aqui uma raiz de x² mais 4. O que está dentro da raiz com certeza é positivo, porque independente do x, essa raiz será positiva. E aí nós temos uma integral que vai de 1 até 3, de uma raiz positiva que não tem problema nenhum com domínio, portanto essa integral ela não é imprópria. Analisando a quinta integral, a integral de 0 a 12, de raiz de 12 menos x dx, nós temos o seguinte: o que está dentro da raiz, 12 menos x, deve ser maior ou igual a zero, ou seja, o x deve ser menor ou igual a 12. Por que essa integral ela não é imprópria, apesar de existir esse 12 em um dos extremos de integração? Essa integral ela não é imprópria porque no x igual a 12 não existe assíntota vertical, não existe descontinuidade. A raiz de 12 menos 12 é igual a raiz de zero, que vale zero. Portanto, não tem problema nenhum nesse x igual a 12 aqui de cima. Portanto, essa integral ela também não é imprópria. Integral de número 7, de menos 2 até 3. Qual é o domínio dessa função? Qualquer número real menos o zero. Por que o zero não entra no domínio? Porque se nós colocamos zero aqui no lugar do x,
nós teremos 1 sobre 0 ao cubo, que é a mesma coisa que 1 sobre 0, e nós não podemos dividir por 0. Portanto, nós temos uma assíntota vertical aqui no x igual a 0, que fica dentro desse intervalo de integração. Portanto, aqui nós temos sim uma integral imprópria. Última integral, integral de e até 10 de ln de x sobre x dx. Qual é o domínio dessa função? Bom, primeiramente, logaritmando, que no caso é o x, ele deve ser maior do que 0. É assim que funcionam os domínios das funções logarítmicas. E também o x não pode ser 0, mas tudo bem, porque aqui o x já deve ser maior que 0, então ele não será igual a 0. Essa segunda condição por causa do fato de que o x está no denominador. E olha só, o nosso intervalo de integração ele vai de e até 10, ele vai do número 2.7, 3 pontinhos, até 10. 2.7 já é maior que 0, portanto aqui nós não temos uma integral imprópria. E tá aí, nós conseguimos distinguir entre essas 8 integrais quais eram as 4, no caso as 4 aqui do meio, que eram de fato impróprias. Existem 2 links aqui na descrição desse vídeo, o primeiro deles para o nosso e-book de integrais impróprias completamente gratuito e o segundo link para o nosso curso completo de integrais impróprias para você que quer mandar muito bem na prova. A gente se vê no próximo vídeo.